Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você achou que o governo paralelo ia aceitar facilmente o sucesso dessas manifestações de domingo? Com certeza não. O contra-ataque já veio com força total, mas é um negócio tão complicado que talvez seja ruim até para eles mesmos. Eles já mudaram a estratégia, esse governo paralelo já mudou a estratégia após as manifestações e agora estão querendo até tirar o presidente, mesmo sem impeachment. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho. Isso está sendo chamado de recall do presidente. Mas o que é mais legal de tudo é a gente perceber que, ao contrário do que a mídia diz, que a mídia parece colocar assim o Centrão como uma coisa una, uma coisa consensual, uma coisa monolítica, uma coisa onde todo mundo obedece às suas lideranças e vota em consonância. Mas, semana passada, a gente não pode esquecer que, ao contrário dos 50 votos que todo mundo achou que o Sérgio Moro ia ter para ficar com o COAF, o Sérgio Moro teve 210 votos. Sabe o que significa isso? Isso revela que há um grande racha no Centrão, uma rebelião dentro do Centrão, e isso a mídia nunca vai te mostrar, mas nós vamos explorar isso aqui no canal Daniel Lopes, porque aqui é o lugar da gente falar aquilo que a mídia não mostra, tá certo? Para vocês terem ideia, né, deputados de partido como o PRB, o PSD e o PR, que defendem, há deputados defendendo que essas siglas se descolem já desse núcleo duro aí que está ao redor ali de Rodrigo Maia e comece a andar com as suas próprias pernas. O próprio Cláudio Dantas mostrou na semana passada que, por exemplo, o líder do Podemos, o José Nelto, ele rompeu com o núcleo duro dos grupos do Partido do Centrão na semana passada. Inclusive, ele falou que não ia pisar mais na casa do Rodrigo Maia. Então, pessoal, ao contrário do que está todo mundo falando, achando que o Centrão está super organizado, ele tem uma rebelião dentro de si, ele tem um racha e vários deputados do Centrão não votaram de acordo com a orientação das suas lideranças, tá? É claro que alguém pode dizer que isso foi efeito do voto nominal, porque o voto nominal expõe a pessoa que está votando ali. Se ela vota um negócio que não é muito popular, a população e a opinião pública vem em cima, tá? E o que acontece? Isso está mostrando que, ao contrário desses caciques aí dos grandes partidos que não querem de jeito nenhum perder os seus privilégios e também, por outro lado, não querem de jeito nenhum dar poder a Sérgio Moro, há muitos deputados que estão ali realmente querendo votar a favor do Brasil, querendo votar a favor das reformas dentro do próprio Centrão, tá? Então, o governo, essa semana, aí fica até uma orientação minha, que na verdade foi algo que foi citado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança no vídeo que ele fez no domingo à noite. Ele diz que o governo precisa montar uma estratégia para convencer esses deputados a saírem do armário ali e votarem sim a favor do Brasil, tá certo? Então, isso a mídia não vai mostrar para vocês, mas é lógico que aqui no canal Daniel Lopes eu vou trazer para vocês para mostrar a realidade. E a realidade que nós estamos vendo é o quê? O Senado está estudando uma maneira de retirar o presidente sem precisar de impeachment, tá certo? E eu já digo para vocês que isso que está sendo chamado de recall aí do presidente é, na verdade, uma maneira de tentar implementar o parlamentarismo. Mas assim como o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança anunciou, a origem do problema disso tudo está, sabe em quê? O poder no Congresso Nacional ele é muito fragmentado. Tem partidos que só tem 3 pessoas. Tem partidos que tem 50 e poucas pessoas, como é o PSL. O PSL é a maior bancada no Congresso Nacional, mas só conta com 50 e poucos deputados. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a maior bancada do Congresso Nacional só tem 10% dos deputados ali de Brasília. Aí você fala, como é que a maior bancada só tem 10%? Significa o quê? Que o poder ali é totalmente diluído. E antigamente, como é que eles faziam para ter consenso de voto? Era mensalão, era petrolão, era troca de favores, era toma lá da cá e por aí vai. E aí, como o Bolsonaro não quer jogar esse jogo, o que acontece? O parlamento, né, o Congresso cresce, porque eles veem que não tem nada para oferecer, então vou ficar por isso mesmo. Porém, a grande alavanca, o grande contrapeso dessa balança é a opinião popular, é o povo na rua, é a expressão do povo. Então, pessoal, nós temos que, como eu disse no vídeo de ontem, reforçar isso, tá? E entender que isso é mais necessário do que nunca. Por quê?
estão tentando fazer ali uma medida como se fosse um golpe parlamentar para poder tirar o presidente, tá certo? E aí são várias maquinações, porque no Senado, por exemplo, agora, tanto a oposição quanto o governo estão querendo botar o COAF com o Sérgio Moro. Aí você fala assim, por que a oposição está querendo colocar o COAF com o Sérgio Moro? É porque eles sabem que se eles fizerem alteração na MP 870, ela tem que voltar para a Câmara. E se ela voltar para a Câmara, tem que ser votada no plenário da Câmara de novo. Só que a MP 870 da reforma administrativa, ela caduca na próxima segunda-feira. O que significa isso? Talvez essa estratégia de tentar colocar o COAF de volta com o Sérgio Moro seja uma estratégia para derrubar, detonar com o governo Bolsonaro, fazendo caducar a MP 870, tá? E agora um outro detalhe muito importante que tem acontecido também, de novas movimentações após as manifestações do último domingo, e é claro que esse grupo que tenta implantar um governo paralelo, independente do executivo, independente de Bolsonaro, esse grupo está mudando de estratégia rotineiramente e tem trazido estratégias novas. Lembra que um tempo atrás foi criada uma história da MP anti-Mourão, que era uma MP que queria fazer com que o vice não assumisse mais, no caso de um impedimento do presidente, e aí tivesse que convocar novas eleições, né? A famosa MP anti-Mourão. O que é isso? A ideia é eliminar já o Mourão antes de engatilhar a retirada de Bolsonaro sem o impeachment. Você pode até ver que um ex-senador aí de esquerda que perdeu o mandato, não foi reeleito e abriu um canal no YouTube, ele fez um vídeo falando isso, falando que existe uma estratégia para tirar Bolsonaro e colocar o Mourão, a gente não pode permitir isso. Ou seja, agora a esquerda e a mídia já não querem mais o Mourão como seu queridinho, apesar da Andréa Sadi ter feito entrevista lá com a esposa do Mourão, chamando-a de segunda dama. Mas agora a estratégia mudou completamente. Por isso eu quero alertar vocês de como está esse jogo agora, tá? Então, pessoal, essa ideia de recall aí serve para quê? Essa ideia de recall serve para tentar fazer um contra-ataque ao governo pelas manifestações de domingo, tá? Então eles estão usando duas estratégias. Fazer o recall para o presidente. O que é esse recall? Eles estão tentando votar uma lei que, se 10% dos votantes na última eleição decidirem retirar o presidente, começa um processo que pode terminar na destituição do presidente. Então agora essa semana começou o papo dessa história de recall e um papo também de acabar com a reeleição. Então eles estão em pânico lá, tentando achar uma medida para enfraquecer Bolsonaro, que perceberam que o Bolsonaro se fortaleceu. Mas não vai dar certo, porque falar de recall nessa semana, onde as reformas estão sendo votadas, só vai trazer mais rejeição da população contra o próprio Congresso, tá? Então, o jogo está mudando de forma muito rápida. Eu quero que vocês entendam como é que isso está funcionando, para a gente poder fazer as nossas manifestações nas redes sociais de forma eficiente, tá certo? Então, galera, é claro que o Antônio Anastasia, né, que é o relator dessa ideia aí do recall de presidente, ele fez uma postagem tentando contornar o problema, né? Ele falou que precisa esclarecer algumas coisas. Ele fala que essa PEC do recall, que é a PEC 21 de 2015, ela foi apresentada lá em 2015, ou seja, não era nada contra o Bolsonaro, pelo senador Antônio Carlos Valadares. E aí o Antônio Anastasia foi o relator na CCJ em 2016, quando, segundo ele, nem havia perspectiva de quem seria o próximo presidente, com certeza. E aí ele falou que essa PEC do recall já estava pronta desde 2017, tá? E aí ele argumenta o seguinte, né? Que a ideia é que 10% dos votantes nas últimas eleições, que significa mais ou menos 10 milhões de pessoas, poderiam apresentar uma proposta pedindo convocação de um referendo. Então o recall envolve um referendo que vai avaliar a continuidade ou não do mandato presidencial. E aí ele diz que, se esse número for alcançado, ainda precisa haver uma votação na Câmara e no Senado por maioria absoluta de ambas as casas para que o referendo seja convocado, tá? Só nesse caso o referendo seria chamado para que a população toda decidisse a permanência ou não do presidente. É uma estrutura complexa, mas a gente entende qual é a proposta, né? E aí ele vai dizer que consta da emenda também, no relatório que ele diz que já tem 3 anos, que a vigência seria a partir de 1º de janeiro de 2019, ou seja, no início do mandato subsequente. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, se isso for aprovado esse ano, só vai valer para o mandato subsequente. Por quê?
porque você não pode aprovar uma modificação desse tipo e aplicar em relação ao mandato que está acontecendo. Então isso não valeria para o Bolsonaro, mas para quem assumisse em seguida. E é claro, né, porque se o governo Bolsonaro tiver uma boa performance, vai assumir o próprio Bolsonaro ou alguém que ele deixar ali na sucessão, né? Então, o Antônio Anastasia concluiu dizendo que se essa PEC do recall viesse a ser aprovada, só poderia vigorar a partir do próximo presidente, né? Então ele falou que essa notícia que circula não tem fundamento, de que eles estão tentando derrubar Bolsonaro e tal. Mas aí teve um comentário legal do Smith Reis lá no Twitter, que ele falou o seguinte: ó, Anastasia, é preciso primeiro mostrar que o Congresso está disposto em ser benéfico ao povo. É isso. Não cabe conversa sobre esse tipo de assunto agora. Agora a gente está montando as reformas para salvar o Brasil. E o Smith Reis continua dizendo: é uma questão política. Qualquer movimentação para extinguir vice e aquela PEC lá anti-Mourão que eu falei, dar recall ou tirar a reeleição, isso vai ser visto como uma tentativa de golpe. E é por isso que a galera está criticando. Então não tem espaço para pensar isso agora. É uma maneira assim desesperada de tentar anular as eleições de 2018 e tentar correr atrás desse prejuízo, tá? Pessoal, então fiquem muito atentos ao que está acontecendo nessas movimentações. A mídia não está vendo mais o Mourão como queridinho. Eles estão tentando tirar o Bolsonaro através de uma maneira que não haja impeachment por meio desse recall presidencial. Estão tentando acabar com a questão da reeleição e isso tudo, é claro, em consequência das manifestações. Então fique atento, porque a pauta da nossa luta é isso aqui, continua forte. Congresso focado nas reformas. Nós não queremos saber de outro assunto que não a aprovação da MP 870 antes da segunda-feira, que é o dia que vai caducar. Na semana que vem, Rodrigo Maia colocar em pauta já a reforma da Previdência na comissão especial. Na semana seguinte, já colocar a reforma da Previdência no plenário da Câmara, para a gente poder fechar o primeiro semestre com o Brasil já trilhando a rota das potências mundiais, tá bom? Essa é a nossa pauta, galera. É isso aí que é importante, isso que é importante para o Brasil, tá certo? Fiquem ligados, porque o nível de manipulação tá muito forte e se você não ficar atento, você pode ser enrolado aí com a confusão das informações truncadas que a grande mídia passa, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom, deixe um forte abraço, se torne membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo e também nós nos vemos amanhã, na verdade, hoje à tarde, com a live de 5h30 e amanhã com mais um vídeo exclusivo, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal. Se você está vendo esse vídeo no WhatsApp, aproveita para ir no YouTube e se inscrever no canal, que ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá bom? Um abraço, galera. Obrigado pelo apoio. Valeu!